Olá, bem-vindo a Andando com Gigantes, vidas que nos inspiram. No século XVIII, de certo modo, a Europa começou a perceber a realidade que existia para os lados do Pacífico. Uma grande quantidade de ilhas, o aspecto das ilhas era paradisíaco, elas eram muito belas, muito bonitas, mas os habitantes eram normalmente descritos como canibais. A dificuldade de chegar até lá era enorme, eram precisos meses de viagem para se poder chegar lá e a probabilidade das coisas não correrem bem com uma população de canibais era muito grande. Imagino que isto não era um desafio fácil para qualquer missionário, mas foi este o grande desafio aceito por John Williams, que ficou conhecido como o apóstolo da Polinésia ou o apóstolo dos mares do sul. Williams nasceu em 1796 na Inglaterra e ele foi criado na região operária de Tottenham. Aos 14 anos ele tornou-se aprendiz de ferragueiro ali ele foi morar na casa do seu patrão. Os pais eram pobres, não tinham condições de o sustentar. Nesta altura ele associou-se com uma juventude que não era a melhor para si e acabou fazendo parte de uma espécie de uma gangue nos tempos livres. Eles andavam, não é, pela cidade à procura de diversão e de alguma coisa com que se pudessem distrair. Foi a esposa do seu patrão, preocupada com a situação, que um dia o convidou para ir à igreja e na Old Whitefield Tabernacle ele ali veio a se converter. O pastor daquela igreja tinha uma sensibilidade muito grande para o treinamento de liderança e também para o campo missionário. Então ele tinha uma classe para jovens com aspirações ao ministério e por isso ele percebeu as capacidades de Williams. Pouco depois da sua conversão, ele começou a usar o seu tempo livre para ajudar os necessitados, para visitar os doentes. Depois ele tornou-se professor de escola dominical e o pastor da igreja começou a treiná-lo então para a área ministerial e a falar-lhe a respeito de missões. Não surpreenda então que com apenas 20 anos de idade, John Williams tenha-se apresentado à SML, a Sociedade Missionária Londrina, e na altura a grande carência que existia era de missionários para o Pacífico Sul. Apesar de ele não ter experiência e grande treinamento, ele foi enviado porque a carência era realmente muito grande. Inicialmente ele ficou na ilha de Moorea, perto do Tahiti, cerca de um ano, mas depois ele deslocou-se para a ilha de Raiatea, que foi essa a sua grande base missionária durante a maior parte do seu tempo ali. Esta ilha era muito importante para os polinésios porque eles acreditavam que ali vivia o deus Oro e havia necessidade de fazer sacrifícios humanos a este deus no altar que existia no santuário deste local. A cultura foi descrita por Williams nessa altura como uma cultura promíscua, extremamente violenta e cruel. O infanticídio era extremamente comum, assim como a matar uns aos outros e muitas vezes o comer o sangue e o corpo do inimigo era considerado alguma coisa muito valiosa. Apesar disto, e com o grande desafio, Williams pensou, como é que esta gente vai aceitar o Evangelho? Lembre-se, ele não tinha treinamento para alcançar uma população que não conhecia nada a respeito do Evangelho. Ele percebeu que possivelmente a civilização poderia marcá-los. E então, usando os seus recursos e aquilo que ele tinha aprendido, ele construiu uma casa grande, com vários cômodos, com uma grande varanda, e começou a cultivar a terra ao redor. E esta qualidade de vida, esta vida melhor, começou a impressionar. E o próprio rei daquela região também queria morar numa casa, e pouco depois outras pessoas também acharam que se calhar era melhor do que nas cabanas improvisadas de barro que eles tinham, e desta forma ele foi ganhando o coração das pessoas e passou a poder-lhes transmitir a mensagem do Evangelho. Conta-se que Williams pregava 5 vezes por domingo e várias vezes na semana, além do seu trabalho de evangelização pessoal. E desta maneira ele foi ganhando pessoas para Cristo e foi começando a treinar os convertidos para que pudessem também eles fazer o trabalho de falar de Cristo a outras pessoas. No entretanto, o que marcou John Williams é que, enquanto muitos missionários ficariam contentes com o resultado inicial de alguns convertidos e que ficariam ali estabelecidos tomando conta desta igreja inicial, satisfeitos da vida pelo resultado, Williams olhava para o mar e ele pensava nas centenas de outras ilhas onde moravam pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E ele compreendeu que a única solução seria eles terem um próprio barco, porque dependerem dos comerciantes que passavam por ali muito esporadicamente, nunca ia demorar muitíssimo para conseguir chegar ao Evangelho. É interessante que este desafio não foi bem aceito pelos líderes da Sociedade Missionária Londrina.
Os seus diretores ficaram zangados, não quiseram que ele fizesse isto. Quando ouviram que ele tinha construído um barco inicial, disseram que aquilo não devia ser feito, não concordaram em absoluto, apesar de estarem muito distantes daquilo que era a realidade que Williams estava a viver. No entretanto, ele não desistiu. É verdade que houve um período em que ele foi impedido de utilizar o barco pelos seus diretores, anos em que ele investiu na formação de liderança na sua ilha e também na tradução da Bíblia, mas depois ele percebeu que era necessário alcançar as outras ilhas. Então o seu plano era o seguinte: ele deixaria nestas ilhas alguns evangelistas nativos, apesar da limitação da formação que tinham, para que eles pudessem alcançar um povo próximo do seu, apesar de que às vezes as línguas eram diferentes e a cultura não era exatamente igual, mas criavam menos obstáculo. E ele visitaria então estas ilhas com periodicidade para ir auxiliando na formação. William sempre se apresentou como um plantador de igrejas. Ele entendia que ele não era o cultivador, aquele que dava grande doutrina, mas aquele que desbravava território novo. A verdade é que esta estratégia mostrou-se eficaz. Desta forma começaram-se a alcançar as ilhas pouco a pouco, e ao fim de 18 anos de trabalho naquela região do mundo, todas as ilhas, num raio de mais de 3.000 quilómetros a partir do Tahiti, todas as ilhas tinham sido alcançadas por evangelistas nativos. É verdade que alguns eram imaturos, é verdade que alguns não tinham grande formação, é verdade que algumas daquelas comunidades falhavam em vários aspectos da vida cristã, inclusive alguns foram mártires, foram mortos e comidos pelos outros nativos das outras ilhas, mas a verdade é que o trabalho foi sendo feito. E quando John Williams fez a sua primeira visita, 20 anos depois, não é? Passou pela Inglaterra, ele descobriu que afinal foi recebido como um herói. As pessoas o consideravam um novo Paulo. O arcebispo de Canterbury dizia que ele era a continuidade do livro de Atos. E ele aproveitou isto para fazer muitas conferências e também escrever um livro contando as suas experiências. Tudo isto permitiu recolher recursos para um novo barco, um barco maior, para a continuidade do trabalho e a expansão do trabalho com vistas àquelas regiões do mundo que ainda não tinham sido alcançadas e as ilhas que ainda estavam mais distantes. As ilhas mais distantes nessa altura que ficaram sob seu alvo foram as Novas Hébridas. Eram quase 15 dias de barco para poder chegar a estas ilhas. Elas já estavam bem distantes daquilo que era a sua região de base e elas eram famosas pela ferocidade dos nativos que ali estavam. Os ingleses ainda não tinham conseguido estabelecer nenhum tipo de comércio com os habitantes destas ilhas, mas acreditando na sua estratégia, Williams embarcou em 1839 para a ilha de Erromango, ali com outros missionários e também com vários evangelistas nativos, como ele fazia habitualmente. Chegando na ilha de Erromango, ele, em vez de mandar os evangelistas nativos como normalmente fazia, ele e mais 2 missionários desceram. Eles tinham feito como normalmente faziam, mandavam presentes nas águas, os nativos tinham vindo, tinham pego os presentes, pareciam estar a aceitar, não é, uma aproximação, e ele desceu, aproximou-se destes nativos e não percebeu os sinais de perigo. Estavam apenas presentes homens, todos eles estavam armados. Enfim, infelizmente o que aconteceu a seguir foi que, inesperadamente, eles foram atacados por estes nativos e John Williams foi espancado até à morte. Um dos missionários conseguiu escapar, nadando até ao barco, o barco afastou-se e foram passados meses que finalmente conseguiram negociar com os habitantes daquela ilha, que lhes entregaram os ossos de John Williams, porque eles o tinham morto e tinham comido a sua carne. Esta mensagem, quando chegou à Inglaterra, teve um grande impacto e despertou outros missionários, entre eles um de que um dia destes ainda falaremos aqui neste pequeno programa, John Patton. Mas aqui queremos ficar com este testemunho extraordinário de um homem que, diante de um desafio enorme, que parecia intransponível, foi capaz de vencer todas estas barreiras e com um coração verdadeiramente dominado pela missão e pelo alcançar aqueles que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. Apesar dos grandes riscos pessoais e perdas, ele teve 10 filhos, dos quais 7 morreram na infância. Apesar de todos os sacrifícios, John Williams ficou na história, o apóstolo dos mares do sul. Quando ouvimos e lemos testemunhos destes, percebemos que estamos andando com gigantes. São vidas que realmente nos inspiram.